alguns pais pressionam tanto seus filhos, querendo que eles sejam gênios, que causam o efeito contrário, ira e desânimo. Existem alguns pais que têm tanta ambição que seus filhos se destaquem em alguma função, que os pressionam de tal forma, que exigem tanto na área acadêmica, na atlética, na profissional, que esmagam seus filhos, levando aos seus desânimos. Detalhe, a maioria desses pais querem realizar o seu sonho egoísta na vida do filho. Você tem que ser médico, você tem que ser advogado. Eu tenho? Para quê? Eu não tenho, não. Eu tenho que ser médico por causa que você quer que eu seja médico? Não. Não, senhor. Você quer que eu seja médico para realizar um capricho seu? Você quer me ver feliz? E se eu for um servente de pedreiro, tem algum problema? E se eu for um desenhista? E se eu for um bombeiro? E se eu for polícia ambiental? Qual que é o problema? Acaba com os filhos. Eles desejam que os seus filhos sejam gênios, muitas vezes para atender seus desejos egoístas. Essa pressão que os pais impõem, você tem que tirar só 10, você tem que ser o melhor aluno da classe, a professora tem que te adular, você tem que sair nas revistas, você tem que formar, você tem que estudar, você tem que falar 3 línguas, você tem. A pressão é tão profunda que as crianças ficam arrasadas. Eu vou dar um exemplo aqui, que John MacArthur contou. Tome cuidado com isso, filhos. Ele fala de uma jovem que ele conheceu de 17 anos. Ela estava presa em uma cela na Universidade de UCLA. Ela estava presa numa cela, com uma camisa de força. Ela foi diagnosticada como louca. Isso chegou ao conhecimento do John MacArthur e ele se interessou pelo caso e disse: eu quero falar com ela. Se dirigiu até a universidade. E os médicos disseram: é impossível entrar, ela está sob observação, só profissionais podem ir. MacArthur disse: o que eu posso acrescentar mais para ela? Então deixaram ela entrar. A menina tinha esquizofrenia, estava internada com camisa de força. E ele conversando com ela, tentando: como é que você está? E ela se fechando, de repente ela se abre. E disse: Pastor John, eu não estou louca. É que a pressão que os meus pais fizeram sobre mim, para eu ter sucesso acadêmico, foi tão grande, que essa foi a única maneira que eu encontrei de fugir deles, me fingir de louca e ficar aqui internada. Conversaram mais um pouco, orientaram ela, ela saiu da sala. Depois de 3, 4 semanas, ela tirou a vida. Por causa da pressão, do desejo insano dos pais, que ela se tornasse o novo Stephen Hawking. Deixa os filhos serem o que eles quiserem ser, o que eles nasceram para ter potencial de ser. Meus filhos estão aqui, ó. Eu vou obrigar eles a serem pastores como pai? Eu não sei se é a vocação deles. Se eles quiserem ser bombeiros, vão ser bombeiros honrados. Advogados, advogados honrados. Pintores, pintores honrados. Missionários, missionários honrados. Isso provocou a ira e o desânimo de tal forma nessa menina, que ela tirou a vida. Por pressão para conquistas. Você deve exigir que seu filho tenha boas notas, claro que ele se destaque na sociedade, sem dúvida, mas isso não pode ser imposto, é orientado. Quinto,